Em 30 de maio de 1431, numa praça pública em Rouen, uma jovem de apenas 19 anos foi amarrada a um poste e queimada viva. O seu crime, dizer que ouvia vozes, vestir-se como homem, desafiar reis, generais e bispos. Séculos mais tarde, a mesma igreja que a condenou a declararia santa. Essa é a história de Joana d'Arc, a camponesa que se tornou guerreira, a herege que virou santa e o símbolo eterno de uma nação. Mas por trás do mito, quem era realmente essa menina? E como a sua fé inabalável foi transformada em uma arma política tão poderosa que, mesmo após a sua morte, continuou a moldar o destino da França. Para entender Joana, precisamos primeiro entender o seu mundo. A Europa do século XV estava mergulhada num conflito devastador, a Guerra dos 100 Anos. Esse nome, na verdade, é um pouco enganador. Não foi uma guerra contínua, mas uma série de batalhas, cercos e tréguas que se arrastaram por mais de um século, de 1337 a 1453. A origem de tudo era uma disputa dinástica, quando o rei da França morreu sem um herdeiro direto. O rei da Inglaterra, Eduardo III, que era seu sobrinho, reivindicou o trono francês. Os nobres franceses, claro, não aceitaram um rei estrangeiro e coroaram um primo do rei falecido. Começava assim uma guerra pela alma da Europa. A França estava completamente fragmentada. Havia o território controlado pelos ingleses, as terras leais ao rei francês, o chamado Delfim Menos e uma terceira facção poderosa, os borgonheses, que se aliaram aos ingleses por interesses próprios. Para o povo comum, era um tempo de desespero. A fome, a peste e a violência eram parte do dia a dia. A França não parecia um país, mas um campo de batalha sem fim, sem liderança e sem esperança. Nesse cenário de caos, nasceu Joana, por volta de 1412, em Domremy, uma pequena vila na fronteira do reino. Ela era filha de camponeses, uma menina analfabeta num mundo onde o conhecimento era privilégio de poucos. A sua vida deveria ter sido simples: trabalhar no campo, casar e ter filhos. Mas, aos 13 anos, algo extraordinário aconteceu. Joana começou a ouvir vozes. Eram, segundo ela, São Miguel Arcanjo, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. As vozes tinham uma missão para ela: expulsar os ingleses, levar o Delfim Carlos para ser coroado rei em Reims e salvar a França. Imagine o perigo. Numa sociedade profundamente religiosa, visões místicas podiam ser um sinal de santidade ou de heresia. Uma mulher, especialmente uma jovem camponesa que afirmava ter uma linha direta com Deus, estava desafiando toda a estrutura de poder. A nobreza que detinha o poder militar e a igreja que detinha o monopólio da comunicação com o divino. Na Idade Média, fé e política eram inseparáveis. Quem controlava a narrativa sobre Deus controlava o povo, e a França, desesperada, estava faminta por um milagre. Circulavam profecias antigas, incluindo uma que falava de uma virgem da região da Lorena que salvaria o reino. Joana, a menina de Domremy, encaixava-se perfeitamente nesse papel messiânico. Ela não era apenas uma camponesa com visões, ela era a personificação de uma esperança divina. Para os franceses, ela era a prova de que Deus estava do lado deles. Para os ingleses e seus aliados borgonheses, ela era uma feiticeira, uma herege perigosa enviada pelo diabo para enganar o povo. O messianismo político de Joana era a sua maior força e, ao mesmo tempo, o que selaria o seu destino trágico. Com uma determinação que ninguém conseguia explicar, Joana deixou sua vila e conseguiu uma audiência com o Delfim Carlos. A corte estava cética. Quem era aquela menina? Uma louca? Uma impostora? Carlos, desesperado e com poucas opções, decidiu arriscar. Ele a submeteu a um rigoroso exame por teólogos, que, para surpresa de todos, não encontraram nela nenhum sinal de heresia. Então, ele lhe deu uma armadura, um estandarte com os nomes de Jesus e Maria e o comando de um pequeno exército. O seu primeiro alvo era a cidade de Orleans, que estava sob um cerco inglês há meses e era a chave para o controle do Vale do Loire. Contra todas as expectativas, Joana venceu. Em apenas 9 dias, ela liderou os ataques, inspirou os soldados desmoralizados e quebrou o cerco.
A vitória de Orleans não foi apenas militar, foi um milagre psicológico. A donzela de Orleans, como passou a ser chamada, tornou-se um símbolo vivo da ressurreição da França. Após Orleans, Juana abriu caminho através de território inimigo até a cidade de Reims. Ali, na catedral, onde os reis franceses eram tradicionalmente coroados, Carlos foi finalmente sagrado rei. Carlos VII, a missão de Juana, segundo as vozes, estava cumprida. Mas para o rei e seus conselheiros, a história era outra. Com a coroa na cabeça, Carlos começou a preferir a diplomacia e a negociação, em vez da guerra total que Juana defendia. A guerreira mística, que antes era indispensável, agora se tornava um inconveniente, um elemento radical e imprevisível. Em uma batalha perto de Compiègne, em 1430, ela foi capturada pelos borgonheses. O rei Carlos VII, que devia sua coroa a ela, não fez nenhum esforço para resgatá-la. Juana foi abandonada e, por fim, vendida aos seus piores inimigos, os ingleses. Para os ingleses, matar Juana no campo de batalha não era suficiente. Eles precisavam destruir o seu símbolo. Precisavam provar que ela não era uma enviada de Deus, mas uma herege. Assim, eles organizaram um julgamento eclesiástico em Rouen, território controlado por eles. O tribunal, liderado pelo bispo Pierre Cautin, um aliado dos ingleses, foi uma farsa do início ao fim. Não foi um julgamento religioso. Foi um ato político com aparência de fé. As acusações eram muitas, mas se concentravam em duas: heresia por afirmar receber ordens diretas de Deus, e o crime de usar roupas masculinas, algo que desafiava as leis da igreja e a ordem social. Durante meses, Juana, uma jovem analfabeta, enfrentou sozinha dezenas de teólogos e juristas. As transcrições do julgamento mostram sua inteligência, sua coragem e sua fé inabalável. Mas o veredito já estava decidido. Após um processo de intensa coação psicológica, Juana foi condenada. Em 30 de maio de 1431, ela foi levada para a fogueira. Um soldado inglês, comovido, fez uma pequena cruz com 2 pedaços de madeira e deu a ela. Ela a beijou e a colocou junto ao peito. Amarrada ao poste, ela pediu que um padre segurasse um crucifixo diante de seus olhos, para que pudesse vê-lo até o fim. Suas últimas palavras, gritadas em meio às chamas, foram o nome de Jesus. A execução, que deveria desmoralizar os franceses, teve o efeito contrário. O martírio transformou Juana numa figura ainda mais poderosa. Sua morte foi vista não como a derrota de uma herege, mas como o sacrifício de uma santa. Politicamente, foi um erro gigantesco dos ingleses. 25 anos depois, a guerra havia virado a favor da França. O rei Carlos VII, para limpar sua própria imagem e legitimar seu reinado, ordenou uma revisão do julgamento de Juana. Aquele mesmo poder eclesiástico que a condenou, agora a declarava inocente. A condenação foi anulada e Juana foi oficialmente reabilitada como uma mártir. Mas a história não parou por aí. Séculos se passaram e em 1920, quase 500 anos após sua morte, a Igreja Católica, numa tentativa de se reconciliar com a França republicana e reescrever sua própria história, canonizou Joana d'Arc. A herege queimada na fogueira era agora, oficialmente, Santa Joana d'Arc. Quando a história muda, os pecados mudam de nome. Joana d'Arc não viveu para ver o fim da Guerra dos 100 Anos. Ela não venceu a guerra, mas de certa forma, ela criou a própria ideia de França. Antes dela, as pessoas lutavam por um rei, por um senhor feudal. Juana inspirou-os a lutar por uma nação. Ela se tornou o primeiro grande símbolo nacional francês. Ao longo dos séculos, sua imagem foi usada por todos, pela monarquia, pela república, pela direita e pela esquerda. Ela foi a Santa Católica, a heroína patriótica, a mulher do povo. O mito de Juana cresceu tanto que acabou por engolir a pessoa real, a jovem de 19 anos que morreu por suas crenças. No final, a história de Joana d'Arc nos deixa com uma reflexão poderosa. Ela foi santa, herege, soldado, mártir e símbolo. Mas acima de tudo, ela foi usada por um rei desesperado para ganhar uma coroa. Usada por generais
para motivar tropas, usada por bispos para travar políticas e, por fim, usada pela própria história, que a transformou num mito conveniente, apagando as complexidades de quem ela realmente era. A sua trajetória nos mostra o poder da fé, mas também o perigo que existe quando essa fé é sequestrada pelo poder. Se você gostou deste mergulho profundo na história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem também é apaixonado por essas narrativas. E claro, inscreva-se no canal para mais documentários sobre poder, fé e a complexa tapeçaria da humanidade. Obrigado por assistir.